O que faz uma igreja ser, bem, mais do que só um prédio? Hoje, a gente vai dar uma olhada por dentro da Igreja Presbiteriana Ebenezer, lá em Aracaju, para entender a sua estrutura, a sua missão e qual é o papel dela na comunidade. Vamos descobrir o que move essa instituição por dentro e por fora. E olha, para começar, essa declaração de boas-vindas já diz praticamente tudo. Aos aflitos, em lágrimas, em pecado. Isso não é só uma frase bonita na porta. É basicamente a missão da igreja resumida: ser um porto seguro, um lugar de convite aberto para todo mundo, sem exceção. Então, como é que a gente vai desvendar essa história? Nosso roteiro tem 5 partes. Primeiro, vamos falar sobre esse convite aberto. Depois, a gente mergulha nos fundamentos da fé. Em seguida, vamos entender a estrutura de serviço, dar uma espiada na comunidade para todas as idades e, por fim, ver como eles se viram além dos muros físicos, no mundo digital. Vamos nessa? Vamos começar pelo coração de tudo. Essa ideia de acolhimento não é só um slogan, sabe? É a base da identidade da Igreja Ebenezer, a sua razão de existir. A igreja fica no bairro industrial de Aracaju, e a visão dela vai muito além das 4 paredes. O objetivo é bem claro: ser um tipo de modelo, uma referência de família cristã para toda a vizinhança. Mas, claro, uma missão de acolhimento tão forte assim precisa de uma base muito sólida. O que é que sustenta tudo isso? Para descobrir, a gente precisa olhar para os fundamentos da fé, a história e as crenças que são, digamos, o sistema operacional de tudo que a igreja faz. E aqui está o DNA teológico da igreja. A Bíblia é a autoridade máxima, sem dúvida. Mas para garantir uma interpretação consistente, eles usam a Confissão de Fé de Westminster. Pensa nela como se fosse um mapa bem detalhado, um guia histórico da fé reformada que ajuda a organizar as crenças de um jeito bem sistemático. Isso cria uma base doutrinária incrivelmente clara e coesa. Essa linha do tempo mostra uma coisa importante. Não é uma instituição nova. Organizada lá em 1972, ela tem raízes bem profundas. E repare na presença do reverendo Vigor Almeida, que liderou a igreja em diferentes períodos. Isso aponta para uma característica que é bem rara: estabilidade e continuidade na liderança ao longo de décadas. Ok, então temos uma fé sólida e uma missão clara, mas como isso se transforma em ação de verdade? A resposta está na estrutura de serviço deles. Vamos ver como a organização interna da igreja é toda projetada para colocar essa fé em prática. A governança se apoia em 3 pilares: a liderança pastoral do reverendo Vigor Almeida, o conselho e a junta diaconal. Mas o mais interessante é como as responsabilidades são divididas entre eles. E aqui está o pulo do gato para tudo funcionar direitinho. Pensa assim: o conselho é tipo o cérebro da operação. Eles definem a direção espiritual, a doutrina, o porquê das coisas. Enquanto isso, a junta diaconal funciona como as mãos e os pés, focada na ação, no serviço prático, na logística. Essa divisão clara de tarefas evita que as coisas se percam no meio do caminho. Vamos focar um pouco na junta diaconal, que é o motor da ação social. Eles não distribuem ajuda de qualquer jeito. Eles seguem uma filosofia que chamam de assistência cautelosa. O nome já diz tudo, né? Existe um método, um cuidado por trás de cada gesto. E funciona assim. E esse processo de 4 passos é a assistência cautelosa na prática. Perceba que a ajuda material é a última etapa, não a primeira. Tudo começa com visitar e ouvir, depois consolar. Só então eles verificam a necessidade real antes de agir. É um modelo que troca o puro assistencialismo por um cuidado integral focado na dignidade e na responsabilidade. Ok, essa é a face externa da igreja. Mas e por dentro? Como ela cuida da sua própria família? Vamos agora dar uma espiada na vida interna e ver como a comunidade é nutrida em cada fase da vida. Aqui a gente vê uma estrutura de apoio para a vida inteira. A igreja tem 5 grupos, as chamadas sociedades internas, para cada fase. A UCP para a criançada, a UPA para os adolescentes, a UMP para os jovens, a SAF para as mulheres e a UPH para os homens. É uma forma de garantir que ninguém se perca na multidão, criando pequenos grupos de apoio para cada idade. E o ritmo da vida em comunidade é marcado principalmente por 2 encontros na semana. Aos domingos acontece o culto solene, que é o principal momento de adoração coletiva. E nas terças tem a reunião de oração, um momento mais focado em oração e estudo da palavra.
Até agora, a gente viu uma igreja bem tradicional, certo? Com raízes na história e uma estrutura bem definida. Mas como uma instituição assim sobrevive e prospera na era digital? Na nossa última parte, vamos ver como a Ebenezer leva sua missão para além dos seus muros físicos. A ponte entre o físico e o digital é feita pelo Ministério de Louvor e Mídia. É essa equipe que cuida de toda a presença online, garantindo que os cultos e eventos não fiquem restritos ao templo, mas alcancem as pessoas onde elas estiverem. E o mais interessante é que eles não usam o digital apenas para transmitir o que acontece lá no prédio. O canal no YouTube, Família IP Ebenezer, vai além. Eles criam conteúdo original como um curso básico de liderança cristã que fica disponível para todo mundo. Isso mostra uma mentalidade estratégica. Usar a internet não só para transmitir, mas para ensinar e capacitar ativamente. E tudo isso nos leva a uma grande questão, né? A Igreja Ebenezer nos mostra um caminho: honrar a tradição e, ao mesmo tempo, abraçar o futuro. Eles provam que é possível. A pergunta que fica, então, não é só se outras instituições tradicionais podem fazer o mesmo, mas como elas podem encontrar a sua própria maneira de serem relevantes num mundo cada vez mais digital.